E aí pessoal, beleza? Irei fazer uma resenha do livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse livro é excelente, muito bom esse livro, muito bom mesmo. Pretendo reler novamente em breve, talvez quando eu terminar de ler vários outros que eu tenho a ler, porque esse livro é muito bom e eu acho que quanto mais vezes você lê ele, mais você vai aprender, ver, é, pensar, filosofar sobre coisas, né, de várias formas diferentes. Acontece, esse livro, ele é um livro que recomendo para quem quer aprender, por exemplo, o mínimo sobre sociologia, apesar que no momento ele fala sobre sociologia, mas é um livro que faz você entender que não existe verdade absoluta em relação a sistemas sociais, a sociedade, etc, né? A cultura de sociedade, leis de sociedades, né? Muito bom mesmo. O que acontece é a sociedade, né? O sistema existente neste mundo aqui, né? Que se passa na história do livro Admirável Mundo Novo. É uma sociedade extremamente moderna, né? Evoluída, né? A tecnologia é bem avançada. Eles desenvolveram de forma bastante avançada praticamente todas as áreas da ciência. Porém, eles adotaram um sistema de sociedade industrial, né? Que, ao meu ver, né, com a pouca bagagem de conhecimento histórico, né, e sociológico que eu tenho, né, que eu não sou nenhum, né, muito aprofundado em história ou sociologia, eu sei apenas o básico, né. Ao meu ver, trata-se de uma sociedade que adotou o positivismo e seguiu o método industrial, né. Por exemplo, naquele livro e também na série da Handmaid's Tale, The Handmaid's Tale, né, da Margaret Atwood, né, que seria em português o Conto da Aya. Naquele mundo lá, né, daquele livro, eu acho que se trata de um positivismo teocrático, né, um positivismo religioso, né, fanático, etc. Aqui já é um positivismo, a sociedade seguiu um positivismo industrial, né? Ou seja, ela segue a ciência, valoriza a ciência, porém ela usa a ciência apenas para lucro e para evitar coisas que se consideram negativo, né? Atrito, prejuízo, etc, né? Questionar as coisas, né? Etc. E aí tá, aí nesse mundo aqui, imagine como se as pessoas neste mundo aqui, né, do Admirável Mundo Novo, elas vivem como se toda a sociedade, né, pelo menos a sociedade do Admirável Mundo Novo, vive praticamente como funcionários de indústrias, né. Por exemplo, as pessoas são divididas aqui nessa história, né, parece muito como é organizado os trabalhadores dentro de uma indústria, de uma fábrica. Só que aqui é toda a sociedade, né? É que acontece. Aí tá. Aí, por exemplo, existem várias... igual numa fábrica que existem vários setores, né? Vários setores, né? Cada setor tem um tipo de trabalhador diferente, que usa um uniforme diferente. Aqui neste mundo, a sociedade inteira ficou desse jeito, né? Aí criaram castas, né? Não seria nem classes sociais, seriam castas. Não, eles não usam a palavra classe social, eles usam a palavra castas. E pessoas de determinada casta usam apenas o mesmo uniforme, né? Todos da casta usam a roupa da mesma cor, né? Que é o uniforme. E todos são parecidos entre si, porque as pessoas aqui são feitas em
em laboratório, em fábricas, né? Elas não existem neste mundo, deste livro aqui, na história do mundo do Admirável Mundo Novo, não existe mais reprodução natural, né? Por exemplo, o homem com a mulher vai lá, faz sexo e reproduz, né, um filho. Não, aqui as pessoas não podem se reproduzir dessa maneira. É considerado um tabu, é considerado um crime, né? As pessoas só são feitas em fábricas, em laboratórios, né? Por exemplo, se o Admirável Mundo Novo está precisando de uma pessoa de determinada casta, né? Por exemplo, a casta mais baixa são os Ys, né? Que são as pessoas mais baixinhas e porém são fortes, né? Musculosas, né? Que essas pessoas servem para fazer trabalhos braçais e trabalhos, né? Que não exigem inteligência intelectual, né? Os piores trabalhos possíveis quem faz são os Ys, né? A caça dos Ys. Daí, por exemplo, vocês estão precisando de mais Ys, né? Daí eles vão lá e os donos, né? Os alfas, né? Que são os donos dessa sociedade, né? São os dirigentes, né? Outra coisa, não existem políticos aqui, né? Não existem políticos, não existe partido político, não existe nada disso, né? Não existe nenhum atrito. Todo mundo faz o seu trabalho, ninguém questiona nada. Daí, né? Aí continuando, se eles precisam de mais Y, eles vão lá e fabricam, produzem, né? De forma artificial, em laboratório, né? Esses seres humanos, daí eles já nascem já predestinados a determinada função na sociedade, né? Se estão precisando, por exemplo, de alfas, né? Que são os que fazem um trabalho intelectual, que são os coordenadores, os cientistas, os etc. Os intelectuais, daí eles pegam e fabricam mais um alfa, né? Aí tem os gamas também, se eu não me engano. Tem os betas. Tem um monte. Tem várias caças sociais, né? Daí a caça social mais alta são os alfas e a mais baixa são os Ys. O que mais eu posso falar? E aqui é estimulado, né? Promiscuidade. Não no sentido assim profano. Promiscuidade no sentido de as pessoas fazerem sexo com o maior número de parceiros possível, mas sempre da mesma caça, né? Por exemplo, não pode uma pessoa alfa fazer sexo com uma pessoa de outra casta mais baixa, né? Por exemplo, dos betas ou dos gamas ou dos Ys, né? Os Y só se relacionam com os Y, os betas com os betas, os gamas com os gamas e os alfas com os alfas, né? O máximo que eles podem se relacionar é de trabalho, né? Nada sexual, né? Entre caças diferentes só podem de forma no dia a dia, no trabalho só. Agora amizades, coisas, eles não se misturam, só se misturam com outros da mesma casta. Tudo para evitar atrito, né? Porque é a doutrina que eles seguem, né? Né, que acontece? Daí não tem nenhum tipo de... As pessoas são extremamente alienadas, né? Extremamente alienadas nesse mundo admirável, mundo novo. Elas não sabem de nada, porque os líderes, né? Somente os líderes dessa sociedade são os donos, né? Das indústrias, etc. Que tem mais cultura, né? Que conhecem, por exemplo, livros, etc. É proibido livros, ninguém lê, nem mesmo os alfas, né? Os únicos alfas que leem são aqueles que são os donos, né? Mas eles sabem que a sociedade, eles que coordenam a sociedade. Já os alfas que exercem outros trabalhos, eles não sabem, né? Não podem ler livro. Existe cinema, né? Algumas caças podem assistir cinema, só que é um cinema chamado cinema perceptível, né? Em outras traduções está cinema sensível, né? Depende da tradução. Essa daqui é da editora Abril, né? Que é, na minha opinião, uma das melhores traduções. Está cinema perceptível, que seriam filmes apenas para entreter e dar uma sensação de poder, né? Para as pessoas que estão assistindo, né? Sensação de bem-estar, de poder, de emoções que elas não teriam na sua vida comum, né?
para poder satisfazer essas a vontade, talvez eles ter isso. Aí tá, são filmes que não tem, que não são nem um pouco críticos, né? Que não tem crítica nenhuma sobre, que não critica a sociedade, filmes que bastante rasos, né? Filmes que não ensinam nada para eles, né? Apenas para entreter e para estimular algum tipo, saciar algum desejo emocional que eles tenham. Daí tá, e também aqui existe como se fosse um antidepressivo, que não, em nenhum momento do livro ele chama de antidepressivo, chama de soma, né? Que é uma droga que é permitida, que eles dão, é um comprimido, né? Esse livro foi escrito por volta de 1940, e alguma coisa. O Aldous Huxley já previa, né, naquela época, o antidepressivo, né, que é utilizado muito hoje em dia. Daí, neste mundo aqui, né, é dado como se fosse ração para as pessoas, para todas as castas, desde o Y até o Alpha. Todas as castas ganham esse soma, né, que é um comprimido que eles tomam quando eles ficam tristes. Né? Se eles começarem a pensar muito, a questionar, daí a sociedade, né, ensina eles que eles têm que tomar esse comprimido para ficarem felizes, né? E eles ficam felizes, daí esquecem os problemas e tudo e continuam vivendo tranquilo. Eles praticamente se matam, né? Se precisar, né, por esse soma, né? Se matam assim por quê? Porque tem um trecho do livro que os Ys chegam até a brigar, né? Mas por causa que um personagem que saiu, que vou falar dele agora, né? Que é o Selvagem, né? Que é um personagem que não nasceu no admirável mundo novo, né? Um personagem que é o Selvagem, que ele acaba indo pra lá e acaba gerando uma confusão lá e o povo brigando pelo som e ele não queria e tal. Aí tá, o Selvagem também é outro alienado, né? Que assim, ele cresceu como se fosse numa reserva indígena, mas ele não é indígena, ele é loiro, tal, branco. Porque, eu não lembro se no livro fala que ele é loiro e branco. Eu falei que ele é loiro e branco por causa que eu também já assisti o filme, né? É um filme antigão, muito antigo, que é inspirado nesse livro, baseado nesse livro, né? Que o personagem, ele é loiro e branco, né? Mas aqui no livro eu não lembro se fala que ele é loiro e branco. Tá, mas com certeza ele não é indígena porque ele é filho de dois alfas, né? Do Admirável Mundo Novo, que foram fazer um passeio lá na reserva, que é como se fosse uma reserva indígena, né? Que eles chamam de reserva onde vivem os selvagens, ou seja, pessoas que não vivem no Admirável Mundo Novo, pessoas que foram procriadas de forma natural e não em laboratório, né? Dessas pessoas não tem soma, não tem, né, uniforme, não são divididas em castas nem nada. E são pessoas extremamente primitivas, né? Daí esse Selvagem, ele é filho de um... Aí tá. Por que ele nasceu? Porque um casal de alfas, né, foram fazer um passeio. Pegaram a sua nave e foram fazer um passeio lá na reserva, pousaram lá. Aí meio uma confusão, eles acabaram na correria, se perderam, né? E o homem, né, alfa, foi embora e abandonou a mulher alfa lá. Daí a mulher alfa, ela tinha feito sexo com ele, né, porque é estimulado na sociedade do Admirável Mundo Novo. Só que como ela ficou lá, daí ela não tomou como se fosse um anticoncepcional, né, que lá no Admirável Mundo Novo todas as mulheres tomam o anticoncepcional. Daí como ela não tomou, ficou perdida lá, o cara nunca mais voltou para buscar ela. Ela acabou vindo lá e procriando esse rapaz, que é esse homem, né, que depois já foi resgatado quando era homem lá por outro alfa que foi visitar lá e descobriu, né? E levou ele pro Admirável Mundo Novo, né? E ganhou um certo status, né? E acabou derrubando, prejudicando a carreira do outro alfa, né? Que é o pai desse Selvagem que abandonou ele, a mulher, a outra alfa lá. Daí tá. Daí, outra coisa que eu queria comentar sobre esse livro é que no mundo do Admirável Mundo Novo, as pessoas não envelhecem. As pessoas, por exemplo, em determinada idade, né, já adulto, elas começam a tomar um tipo de medicamento lá, droga, algum tipo de coisa lá, que faz com que eles
permaneçam com a aparência daquela idade. Daí todo mundo aqui morre, nesse mundo morre com aproximadamente 60 anos de idade, porém morre com aparência de jovem, por causa desses medicamentos que eles tomam, né? A tecnologia avançou a tal ponto que proporcionou isso a eles. Daí eles fazem sexo, relações sexuais até a idade de 60 anos, até praticamente a idade de morrer. Porque tem aparência jovem e tudo mais, né? E ainda por cima tem o soma, né? Que é como se fosse um depressivo que não deixa eles ficarem felizes, né? Tristes, que não deixam eles ficarem tristes, sempre, que faz eles ficarem felizes. Só que é uma droga, né? Algo que faz mal para a saúde. Mas eles tomam, né? Eles não sabem, né? São extremamente alienados. Não existe política, não existe, por exemplo, não se conserta ou nada, né? É estimulado o consumo, né? Se o uniforme de algum habitante lá rasga, é proibido costurar, ele tem que jogar fora e comprar outro, né? E as pessoas quando morrem, elas tudo é aproveitado, tudo é reaproveitado. Quando as pessoas morrem, o corpo delas se transforma, ele é usado para fazer combustível, né? Fazer combustível. E mais o que eu poderia comentar? Sem dar spoilers, é claro, né? Tá. E aqui nessa sociedade admirável Mundo Novo, né? Não existe, por exemplo, culto a deuses, né? Eles não acreditam em Deus, não tem culto a Deus, não tem igreja, não tem nada. Eles cultuam, né? O Ford, né? Que seria aquele cara que inventou aquele carro, que era dono da indústria Ford e tal. Porque eles consideram ele como se fosse um patrono da sociedade, né? Da sociedade industrial. Daí ele é idolatrado, né? Adorado como se fosse um deus, mas eles sabem que não é um deus, eles sabem que é apenas uma pessoa que criou o patrão daquela sociedade, né? Criou aquela sociedade. Aí tem até uma parte que tem, né? Aí, que explica tudo mais. Aí tem também, aí tá, os únicos que acreditam em Deus, né? São os selvagens, né? Que vivem nas reservas, como se fossem reservas indígenas, que são os lugares onde pessoas primitivas vivem, né? Só que lá eles misturaram várias religiões, né? Até porque são muito ignorantes, eles misturaram várias religiões diferentes, né? Tem até uma parte de uma crucificação lá que nessa sociedade primitiva as pessoas brigam entre si para poder ser crucificada, né? Para morrer sendo crucificado, porque é considerado um orgulho, é considerado um feito heróico, né? A pessoa interpretar alguém que está sendo crucificado numa cruz e morrer crucificado, chicoteado, torturado, etc. Daí, inclusive, até o personagem selvagem, que é um dos personagens principais daquele lá, que é filho de um alfa com a outra alfa, que foi perdido lá, ficou preso lá no mundo selvagem. Ele queria ser, né, torturado e acabou não sendo escolhido, né? Aí ficou muito revoltado, com raiva, chateado, porque não foi escolhido para ser torturado e assassinado na cruz, né? Daí tá, aí, que mais que eu ia falar? Pois é uma sociedade ateísta, porém, não é, por exemplo, igual muita gente já ouviu falando besteira, que é uma sociedade comunista, nada a ver, né? É uma sociedade ateísta, porém, não é. As pessoas costumam achar que se uma sociedade é ateísta, então automaticamente é comunista, mas não. Aí tá, né? E nesse mundo não é comunista porque não existem políticos, não existe, por exemplo, igualdade social, né? A sociedade dividida em várias castas, né? E todas são alienadas, né? Só quem não é alienado, né? Quem tem cultura, que pode ler livros, são os donos da sociedade, né? E não existem guerras, não existe violência, não existe criminalidade, não existe nada. Tudo isso existe apenas na sociedade dos selvagens, né? Que é como se fossem reservas indígenas. Agora na sociedade do admirável Mundo Novo aqui não existe guerras, confusão, manifestação, ninguém reclama de nada, né? Quando eles se sentem tristes ou angustiados, eles tomam soma, um comprimido do soma e ficam felizes, né? É o que mais que eu tenho mais para comentar. Pois esse livro foi escrito por volta de 1940 por esse cara aqui, tem uma foto dele aqui, ó, Aldous Huxley, um ótimo escritor, né? Inclusive eu pretendo ler
vários outros livros dele, né? Esse aqui foi eu acho que foi o primeiro que eu li dele, né? E pretendo reler, né, depois, daqui a alguns tempos, porque é muito bom. Você aprende que não existe verdade absoluta em se tratando de sociedade, sistema, etc. Quem dita as regras, né, a cultura, são os donos, né, são as elites. E nesse caso aqui as elites adotaram uma ideologia que parece ser bastante industrial, que me lembra o positivismo, né? Só que de modo industrial, né? Só que estimula o consumo, né? Por exemplo, mas só que não existe, por exemplo, moda aqui na sociedade. Não existe moda, por exemplo, né? As pessoas só vestem a mesma roupa, que é uniforme. É como se toda a sociedade tivesse se transformado em uma fábrica, né? Aí tem as castas e cada casta, né, tem a sua função, né? Quanto mais alta a casta, são os trabalhos mais intelectuais, menos braçais. E quanto mais baixa for a casta, trabalhos menos intelectuais e mais braçais. E as pessoas são condicionadas desde cedo, né, de acordo com a sua casta, para as funções, né? Por exemplo, uma pessoa que é da casta mais baixa, né, que é Y, e que vai, por exemplo, trabalhar numa fábrica, por exemplo, de avião, e que é muito calor naquela fábrica, elas são acostumadas desde criança a se adaptar ao calor e até a gostar do calor, né? E, por exemplo, a odiar a natureza, odiar tudo aquilo, odiar livros, odiar qualquer coisa que, por exemplo, que não é destinada a ela, né? Quando, por exemplo, a casta não pode acessar determinada tipo de conteúdo, elas são ensinadas desde criança a odiar aquele tipo de conteúdo, né? E adorar aquilo que ela vai trabalhar. É por isso que todo mundo é feliz, né, nessa sociedade, porque as pessoas são, além de serem condicionadas quando são crianças, até antes mesmo de nascer, elas já são modificadas em laboratório para elas gostarem do ambiente que elas vão viver, né? Se elas vão trabalhar em um lugar muito quente, numa fábrica muito quente, elas são modificadas em laboratório para serem pessoas que vivam, né, e que gostem de lugar quente. E depois de criança ainda sofrem também condicionamento para garantir ainda mais que elas vão se dar bem, que não vão se ficar descontentes, né, e ter algum tipo de problema de saúde, né, em lugares quentes, né. E quando são para trabalhar em lugar frio, a mesma coisa, só que o contrário. Pois é, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que é só isso mesmo, né? Se eu falar mais vai dar spoilers. Eu acho que eu não dei muitos spoilers, não. Acho que só mesmo uma resenha, né? Um comentário, uma análise, né, sobre esse livro. Esse livro já tem várias editoras diferentes, né? Várias versões diferentes, vários materiais diferentes, né? Essa aqui particularmente é a que eu mais gosto. Eu já vi também da editora Globo, mas essa que eu gostei mais, dessa tradução eu gostei mais, né? E, bom, eu acho que já tá bom. Já falei bastante. Bom, peço para que se inscrevam no canal, deem like no vídeo, deixem comentário, né? Se tiver interesse de comentar alguma coisa, acrescentar algum comentário, algo que eu talvez não possa, que eu não tenha comentado, né, no vídeo, alguma percepção que alguém que já leu o livro gostaria de compartilhar. E muito obrigado por terem assistido. Irei fazer mais vídeos, resenhas, né? E esse canal eu fiz próprio para isso. É um canal que eu criei e pretendo fazer várias resenhas de livros e que eu ler, né? Muito obrigado por terem assistido. Valeu e tchau.